Ailone Alves. Meus amigos da web, um grande abraço. Hoje aqui, mais um vídeo aqui do canal Ailone Sérgio, o canal de entretenimento do YouTube da internet. O tema desse vídeo hoje é o seguinte: onde está trabalhando o Wagner Menezes? O Wagner Menezes, que trabalhou muitos anos na Rádio Tupi, ele apresentou durante muitos anos com maestria o programa Giro Esportivo. Ele ancorava também as transmissões esportivas da Rádio Tupi. Então eu quero falar a respeito do Wagner Menezes. De repente você que chegou nesse vídeo agora, caiu de paraquedas nesse vídeo e não está sabendo que o Wagner Menezes foi demitido da Super Rádio Tupi. No final desse vídeo eu vou deixar um card aqui, porque eu já tenho um vídeo gravado aqui onde eu falo da demissão do Wagner Menezes na Rádio Tupi. Então, se eu ficar falando desse assunto, eu vou ficar repetindo a mesma coisa. Então, o tema de hoje é onde está trabalhando o Wagner Menezes da Rádio Tupi. Hoje em dia, o podcast virou uma verdadeira febre, né? Eu gosto de acompanhar o podcast Inteligência Artificial com Vilela. Temos vários podcasts, tem o Papagaio Falante, do Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro, ele não deixa os convidados dele conversar. Eu já vi aí podcast aí até da Luciana Gimenez, então virou uma febre esse negócio de podcast. Só quem não está mexendo com esse negócio é eu. Aqui na minha cidade de Jataiguá já tem gente que está mexendo com esse negócio de podcast, e podcast dá dinheiro sim. Então, qual que é o serviço atual do Wagner Menezes? O Wagner Menezes criou o podcast Livre, Leve e Solto. Esse bordão livre, leve e solto, acredito eu, que foi criado pelo Wagner Menezes, que é um bordão muito famoso. Muitas pessoas aí no Brasil e até fora do Brasil usam esse bordão, falam esse bordão que eu acredito que foi criado pelo Wagner Menezes. Então o Wagner Menezes, depois que ele foi demitido da Super Rádio Tupi, o cara é muito inteligente, ele viu que o podcast está em alta, né? Canais de podcast aí, tem o garotinho José Carlos Araújo, o podcast Cheguei e muitos outros, né? Então o Wagner Menezes, que não é bobo, ele viu que está em alta o podcast. E ele aproveitou para poder surfar na onda do podcast. Está agora com um canal no YouTube, com um podcast Livre, Leve e Solto. Eu já assisti várias entrevistas dele nesse podcast. A vantagem do Wagner Menezes é que ele deixa o convidado conversar. Tem muito podcast. Você vai assistir o podcast, por exemplo, do Papagaio Falando, do Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro, ele faz uma pergunta para o convidado, o entrevistado, e aí, antes do entrevistado terminar a pergunta, ele já começa a conversar de novo. Então, ele corta o raciocínio do convidado. Já no podcast do Wagner Menezes, Livre, Leve e Solto, ele deixa o convidado conversar. Essa é uma vantagem que o Wagner Menezes tem, de saber entrevistar. Ele aprendeu direitinho a fazer entrevista já na Rádio Tupi, onde ele deixa a pessoa falar, o entrevistado falar. Então o Wagner Menezes deve estar ganhando dinheiro nisso, porque, para quem não sabe, podcast está dando muito dinheiro. Por quê? Devido à alta do podcast, muitos patrocinadores estão patrocinando o podcast, igual se fosse, por exemplo, um programa de rádio. Você vai ouvir ali, ouvir e ver o podcast, por exemplo, do Cheguei, lá do garotinho, ele começa a entrevistar, ele para poder fazer o merchan. Então o podcast é igual se fosse um programa de rádio em vídeo, né? E aí está vendendo muito publicidade no podcast. E o Wagner Menezes, que não é bobo nem nada, com certeza está ganhando dinheiro com isso. Ele pode ganhar até mais do que ele ganhava na Rádio Tupi, e trabalhando para ele, né? Podendo controlar os convidados, convidar quem ele quiser convidar. Então, parabéns ao Wagner Menezes da Rádio Tupi, um dos maiores âncoras do rádio brasileiro de todos os tempos. Eu tenho um vídeo aqui, se você não viu esse vídeo, eu falo da demissão do Wagner Menezes. Então não se esqueça, eu vou deixar no final desse vídeo aqui, na tela final, vou deixar no card, em algum lugar você vai encontrar esse vídeo aqui, da demissão do Wagner Menezes, que a Rádio Tupi demitiu o Wagner Menezes.
Mas o Wagner Menezes, como é um cara inteligente, ele criou seu próprio podcast, livre, leve e solto, está trabalhando, ganhando seu dinheiro normalmente. Porque o sol nasceu para todos, tá certo? Aqui em Jataí eu trabalhei numa rádio, numa emissora de rádio aqui, e quando eu saí de lá, muita gente de lá pensou que eu estava acabado. Hoje eu estou trabalhando na Rádio Interativa FM, eu tenho uma rádio na internet, eu tenho canal no YouTube, eu tenho um produto digital que eu vendo através da internet, então eu não estou derrotado não, tá certo? Então é o seguinte, eu gostaria, meu amigo, minha amiga, você que vai assistir esse vídeo, eu gostaria de saber a sua opinião. Você já assistiu o podcast Livre, Leve e Solto do Wagner Menezes no YouTube? O que você achou do podcast do Wagner Menezes? Tá certo? Então, se você gostou do meu vídeo, deixa o seu like positivo, comente, compartilhe, espalhe esse vídeo pelas redes sociais e também você pode tornar-se membro aqui do canal Ailone Sérgio. Os membros vão ter certas regalias, temos conteúdos exclusivos para membros. Aqui no canal também, os membros vão ter acesso aos vídeos primeiro. Tem vídeo que está programado para daqui a 7 dias. Os membros já vão assistir esse vídeo primeiro, tá certo? Um grande abraço e nos encontramos no próximo vídeo.